Irmãos, a paz do Senhor Jesus também? Amém. Irmãos, como faltou muita gente, esse dia eu estava lendo esse livro, eu quero estar lendo com os irmãos, como faltou muita gente, para a gente dar sequência do livro do Atos. Então vamos hoje estudar, irmãos, sobre fé. Fé, a gente perguntar, né, para as pessoas, você tem fé? As pessoas vão falar, todo mundo que você tem aí fora, todo mundo vai falar que tem fé, todo mundo tem fé. Toda pessoa tem fé. Não tem nenhuma pessoa que não fala que tem fé. Todas as pessoas têm fé, todo mundo tem fé. Se você chegar pelo Espírito, você tem fé, é lógico que tem fé. Se você chegar no papo natureza, você tem fé, é lógico que eu tenho fé. Todo mundo declara uma fé, todo mundo declara sua fé. Mas tem um versículo na Bíblia que a Bíblia vai apontar dois tipos de fé. E é isso que eu quero estudar com os irmãos nessa noite. Dois tipos de fé que a Bíblia vai apontar nessa noite. Amém? Irmãos, a palavra vai ficar em Tiago, o capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Olha o que vai falar aí, irmãos. Vamos ler por parte para a gente entender o que é fé, irmãos. O que é fé? Hoje as pessoas têm fé, mas não é conforme a Bíblia. Olha o que está escrito aí, irmãos. Tiago capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante a fé salvá-lo? Primeira coisa, olha só para você ver o apóstolo Tiago está falando. Irmãos, você diz que tem fé, só que agora Tiago vai falar assim, mas me mostra a sua fé através da obra. Não preste muita atenção numa coisa. Tem muita gente que tem fé, mas ela não tem a obra da fé. Irmãos, a pessoa que fala assim, que tem fé, mas não mostra a obra da fé, Tiago está falando, você não tem fé. Por quê? Tiago está falando que todas as pessoas que declaram que tem fé, tem que mostrar pela fé as suas obras. Não tem como uma pessoa falar que tem fé se ela não declarar a sua obra. É a mesma coisa. Bom, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho fé em Deus, mas se eu não orar, eu não vou ter fé. Porque eu oro, quando eu oro, eu estou usando através da oração a minha fé. Porque imagina assim, irmão, a gente tem fé, mas não fazer nada para Deus. Que fé é essa? Ó, pastor, eu tenho fé em Deus, não vou fazer nada para Deus, é uma fé morta. A gente vem na igreja o quê? Tendo fé que a gente estamos adorando a Deus. A gente ora crendo que a gente está tendo fé. Tudo que a gente faz é movimentando a nossa fé, irmão. Então não existe, a Bíblia está dizendo, não existe fé sem obra. Você tem que mostrar a sua obra para você exercitar a sua fé. Quando você entrega o seu dízimo, a sua fé, você está tendo fé, mas você está tendo a obra. Qual obra? Estou entregando meu dízimo pela fé. Só que tem pessoa que tem muita fé, mas quando fala, vê só a obra, irmão, não tem fé, não mostra pela fé a obra. Tem gente que fala da fé, fala que tem fé, mas Tiago agora está falando, me mostra agora a sua fé. Me mostra a sua fé. Aí Tiago vai falar, se você não mostra a sua fé, Tiago está falando, a sua fé é morta. Então olha só para você ver. E ele vai falar assim, 15. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa, de necessidade de alimento cotidiano, qualquer um dentre vós lhe dizer, ide em paz, aqueceis, fartai-vos com tudo e lhe dá necessário para o corpo. Qual o proveito disso? 17. Assim também, a fé, se não tiver obra, por si mesmo, ela é morta. Olha só para você ver. Agora a Bíblia vai contar aqui dois tipos de fé. Então tem muita gente que está falando, eu tenho fé, não, tem muita fé em Deus.
Eu tenho muita fé em Deus. Você chegar aí fora, tem fé em Deus. Mas não mostra a sua fé pelas obras para Deus. Aí Tiago vai falar assim: se alguém falar que tem fé, mas ver seu irmão passar necessidade, dificuldade, e você vira as costas, Tiago está falando assim: você não tem fé. Porque você não usou da sua fé para ajudar o irmão. Agora preste atenção nisso, irmão, eu acho lindo. Agora Tiago vai falar uma coisa bem interessante aqui. Olha só para você ver. Se você chegar aí fora e perguntar assim: ô irmão, você tem fé? Todo mundo fala: eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho fé de Deus, a minha fé é grande em Deus. Agora eu pergunto: se a pessoa tem tanta fé em Deus, que as pessoas dizem: então cadê as obras dela para Deus? Cadê as obras demonstradas da fé para Deus? Porque Tiago está falando: você diz que tem fé, você diz que acredita em Deus. Agora o Tiago vai falar assim: ó, me mostra a sua fé. Olha só para você ver, irmão, toda fé ela tem que ser apresentada por obra. Toda pessoa que fala que tem fé em Deus, que crê em Deus, tem que apresentar algo para Deus. Tem que apresentar Abraão. Abraão foi o pai de quem, irmão? Da fé. Mas por que ele foi o pai da fé? Só porque ele creu, eu acredito em Deus? Não. Ele demonstrou por obra o que? Obedecendo. Ele não conhecia Deus. Ele não sabia de Deus, mas ele usou a fé e saiu da sua casa. Aí a Bíblia vai dizer: e Abraão ofereceu Isaac pela fé. Olha só para você ver. Ele apresentou a sua fé, mas também a obra. Ele apresentou a obediência da fé saindo da sua casa, mas também apresentou Isaac pela fé a Deus. Olha só para você ver. Aí a gente fica assim: eu acredito muito em Deus, só minha fé é muito em Deus. Aí eu fico pensando: será que a gente tem realmente fé em Deus, irmãos? Falando fé. Porque Jesus, eu li um dia um versículo na Bíblia que me deu medo na alma, medo no coração. Jesus ele fala que nos fins dos tempos, muitos dos escolhidos vão perder a fé. Aí isso é de preocupar, por quê? Jesus falou: muitos dos escolhidos. Ele não está falando do mundo, não. Ele está falando dos de fora, ele está falando dos escolhidos. Que aceitou, que batizou, que fez tudo para Deus. Ele vai falar assim: ó, mas muitos vão perder a fé. Mas aí eu pergunto: como a pessoa vai perder a fé? Como a pessoa perde a fé? Quando ela para de exercitar a sua obra diante de Deus. Quando a pessoa começa a deixar de fazer a obra pela fé, ela vai perder. Ela vai perdendo automaticamente, irmão. Automaticamente. Quando eu deixo de usar minha fé através da oração, eu vou me esfriando. Quando eu faço um jejum pela pessoa, eu vou fazer esse jejum aqui, eu vou me esfriando. E Jesus ele fala isso, que nos fins dos tempos, até os escolhidos, olha essa coisa, vão perder. Aí Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele fala: será que porventura achará fé na terra? Olha o que Jesus fala: será que vai achar fé na terra? Isso é de pensar, irmão. Será que a nossa fé, pensa comigo, a gente fala, tem fé em Deus. Irmão, aí um dia por isso eu orei, eu falei: Deus, tem misericórdia, deixa eu perder a fé no Senhor. Não deixa eu perder a fé, porque ele está falando de escolhidos. De escolhidos que vão perder a fé nele. Aí eu pergunto: quantas pessoas que aceitaram Cristo e hoje é ateu? Crentes que vai em faculdades grandes, que lê a Bíblia, que viu o mover de Deus, agora é ateu. Perdeu a fé, irmão. Porque ele deixou essa fé que era viva nele morrer. Irmão, isso a gente perder a fé. O que nos liga, irmão, com o mundo espiritual é a fé. Você sabia disso? Se você perder a fé, irmão, acabou. A Bíblia diz: sem
fé, é impossível agradar a Deus. Olha só para você ver. Sem fé, é impossível de agradar a Deus. Irmão, você sabia que até fazer coisa para Deus sem fé é pecado? Jesus falou assim, ó, tudo aquilo que você faz por incredulidade é pecado. Você vai assim, meu Deus, eu vou fazer aqui, mas será? Será? Você sabia, irmão, até na salvação, se você tiver dúvida, você não é salvo? Você diz, irmão, será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro céu? Irmão. Aí tem gente que pergunta crente, irmão, tem certeza de salvação? Sei lá. Mas quando a pessoa diz, irmão, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu sou salvo por Cristo Jesus. Aí, a Bíblia está falando aqui, irmão, que a fé sem a obra, ela é uma fé morta. Uma fé que não tem fruto, uma fé que não é edificada. Aí ele vai dizer assim, irmão, olha só para você ver. 18. Mas, se alguém dirá, tu tem fé? Tu tem fé? Eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem as obras. Eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha o que o Tiago está falando. Tem gente que fala que tem fé, mas não consegue mostrar as obras da sua fé. Aí o Tiago fala assim, mas eu vou mostrar a minha fé junto com as obras. Então observa bem, que a fé é ligada junto com as obras. A fé é ligada com as obras. Toda pessoa que tem fé em Deus, ela tem que ter as obras demonstrando. Tem que ter isso. A fé e as obras têm que andar juntos. Aí vai dizer aqui, irmãos, isso daqui é interessante. Isso daqui, olha o 19. Crê tu em Deus? Olha o que o Tiago está falando. Crê tu em Deus? Você faz bem. Olha só para ver. Tiago está falando assim. Você crê em Deus? Crê. Tiago está falando, ó, você faz bem crer em Deus. Pô. Só que ele vai falar assim, ó. Aí ele vai falar, só que porém, até os demônios também creem, estremecem. Olha só para você ver. Tiago vai falar assim, ó, vocês dizem que creem em Deus, vocês fazem bem. Só que também os demônios creem em Deus. Só que qual que é a diferença? Os demônios creem em Deus, eles sabem a existência de Deus. Só que ele não tem obras para Deus. Ele não tem obras de fé, ele só crê. Então, Tiago está falando uma coisa interessante. Tiago está falando que muitas pessoas comparado aos demônios que creem em Deus, mas não tem obras demonstradas para Deus. Não tem obras frutificadas para Deus. Tiago está falando, sua fé é morta. A sua fé é improdutível diante de Deus, sua fé não vale nada. Aí ele vai falar assim, ele no 20, quer depois ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Foi pelas obras que a fé o consumou. Olha só para você ver. Olha Tiago falando da prova de Abraão. Irmão, presta muita atenção nisso. Tiago está falando assim que Abraão, ele foi justificado por Deus, oferecendo seu filho a Isaque, crendo que Deus o salvaria. Olha só para você ver. Então, Abraão, além dele ter fé em Deus, ele demonstrou. Ele falou assim, Deus, estou colocando Isaque aqui. Eu sei, mesmo que ele morrer, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele. Aí eu pergunto, será que a gente tem essa fé, irmão? Irmão, agora imagina, entra agora você com Abraão. Imagina você estar na sua casa. Aí seu vagão. Pastor Zezinho, pega o seu filho aí agora, esse pezinho. Sobe lá no monte, como que é o monte lá depois?
tem que ir na frente de Deus. Vai lá e oferece a Esther pra mim. Você não ia nem falar pra José que não ia deixar, não. Você acha que Abraão falou, irmão? Você acha que Abraão chegou, sabe? Falando pra você. Deus não vai matar o filho. Fala não! Claro, ela ia deixar. Você acha que Sara ia deixar? Não ia! Não ia deixar Abraão foi de caladinho fininho. Imagina Isaac dormindo lá. O Isaac, ó. Olha aí, ó. Imagina que repara. Olha aí, pegou o jumentinho, ó. Escondido de Sara. Foi escondido, porque senão Sara não ia deixar não, irmão. Não ia, imagina. Aí você chegava. José, Deus não vai pegar isso aí, mas. Você tá doido, velho? Vai matar não? Vai matar logo? Não. É isso, eu não ia. Aí eu fico pensando, aí eu fico imaginando. Olha só pra você a fé desse homem, gente. Olha só, é a mesma coisa. Deus deu pra ele um presente agora. Imagina, aí pensa comigo, como que ele subiu naquele monte? Imagina como que foi a mente dele. Olhando o paisagem, lembrando da promessa, imagina como que ele ficou. Questionando Deus. Você me deu, você está tomando. É para matar? Oh meu Deus. Não, deixa eu parecer esse bezerro que era tão bonito. Olha, você tem que saber. Não, eu quero é Isaac, é o Isaac. Não, senhor, é o Isaac. Imagina como que ele subiu ali, irmão, para aquele monte. Porque era o filho amado ali, ó. O filho, ele não podia fazer aquele também, é o filho, agora imagina. Por isso que a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Porque aqui, muita gente tem fé, mas quer ver nessa situação. Olha nessa situação aqui, irmão. Olha essa situação aqui. Agora imagina Isaac subindo. Abraão subindo. Isaac sem entender nada, porque Abraão todos os dias ensinava Isaac a oferecer sacrifício, mas agora tem cordeiro, não tem nada. Olha só pra você ver, olha só pra você ver. O certo, a Bíblia diz que o certo de Abraão estava ali. Abraão falou assim, ó, fica vocês aqui. Que eu e o meu filho, nós vamos descer. Mas ele sabia que era para morrer, mas por que ele fala? Nós vamos descer. Aí Abraão sobe e coloca Isaac no altar. Irmãos, imagina ali como foram os momentos ali. Acho que eu estava pensando, acho que ele ficou rodeando o altar. Oh meu Deus. Irmão, agora imagina. Mata ou não mata? Usa fé ou não usa, irmão? Usa fé, irmão, imagina. Ou se usa fé para obedecer a Deus ou não usa? Imagina a situação. O cutelo ali, Deus falou assim, mata. Imagina assim, irmão. É num momento, imagina se eu usar sua fé num momento difícil. Porque quando a gente está a usar a fé num momento fácil, é bom. É muito bom, irmão. E você pode ver, a gente, por isso que Jesus falou que a gente tem uma fé desse aqui, ó. A nossa fé é pequena. Porque a gente só acredita naquilo que é possível. Bom, Breno, nós estamos no pão de 11. Ô Deus, abençoa com 11 bem. Isso aí não é fé não, irmão. Ali o pão de 11 vai passar ali. Mas eu duvido que alguém fale assim, ó Deus, se é o Senhor mesmo, faz que chove só na minha casa. A gente não pode fazer uma fé dessa. Não gosto de Deus. Se é o Senhor mesmo, eu quero que esse você molha esse trem pra mim, pra ver se é Deus mesmo. Molhou. Depois, ô Deus, parece que é Deus mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Agora eu quero é seco, Deus. É isso, irmão. Isso é porque o homem tem dificuldade de acreditar. O homem tem dificuldade. O homem tem dificuldade de exercer a fé no dia mal. No dia mal, o homem tem dificuldade. Porque a incredulidade entra. O medo e o diabo trabalha muito nisso, na incredulidade. Será que Deus vai fazer? Nossa, será que... Um exemplo. A gente olha, Deus, toma esse problema. Mas a gente fica assim, não, será que Deus vai fazer? Ah não, vou dar um jeito aqui, porque se Deus não fazer... a gente é assim, irmão. A gente não consegue usar essa fé que a Bíblia fala, a fé viva, ativa a Deus. A gente não consegue
Aí Abraão coloca o menino ali. Aí a Bíblia diz que quando ele vai enfiar o cutelo no menino, Deus brada disse a Abraão: eu sei que hoje você me ama, não faça nada ao menino. Isaac foi ali, aí a Bíblia diz que por causa desse ato, Abraão foi justificado pela fé. Aí a Bíblia vai falar mais. Ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora, presta atenção nisso daqui, irmãos. Isso daqui é interessante. Fé, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Só que agora o Tiago vai falar de uma fé de salvação. Aqui é fé de obras. Uma fé que você se mostra para Deus. Só que agora ele vai falar de uma fé que é de salvação. Aí o que ele vai falar? 25. De qual modo? Não foi também verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? Agora é só para você ver. Agora ele vai falar de salvação. O que ele vai falar? Que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras que ele apresenta. Vamos por um exemplo. Tem gente que pensa assim, vamos por um exemplo. Tem gente que pensa assim, que nunca reconheceu Jesus. Um exemplo para poder dar aqui, isso que Tiago está falando. Tem gente que nunca reconheceu Jesus, nunca aceitou Jesus na sua vida. Aí só por causa que ela é boa, só por causa que ela é boa, da caridade, faz tudo, aí ela morre. Aí as pessoas pensam, nossa, a pessoa foi para o céu. Ela era tão boa, ajudou tantas pessoas. Aí, Tiago está falando, essas pessoas querem ser justificadas pelas obras que ela fez. Aí Tiago está falando, não é isso. Não é pelas obras que você apresenta para Deus que você é justificado. O homem, presta atenção, o homem não é salvo pelo aquilo que ele apresenta para Deus. Deus, eu ajudei aqui cesta básica, eu ajudei tudo, agora você salva. Tiago está falando, não. Ele está falando, a obra, a salvação não é pelas obras. Aí Tiago fala, mas a salvação é pela justificação da fé. Porque lembra da lei? Porque os judeus pensavam, cumprimos a lei, a gente é digno de salvação. Aí Paulo vai falar, vocês não é salvo pelas obras da lei, mas sim pelas obras da fé. Vamos por exemplo, o bandido da cruz, que obra que ele fez? O que o bandido fez para Deus? Não fez nada. Mas ele teve fé em Deus e foi justificado para a salvação. Justificação para salvação é uma coisa, e a fé para as obras é outra coisa. Aí, para terminar, irmão, olha o que vai dizer 25. De qual modo não foi também justificado por obra Raabe, quando colheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras ela é morta. Olha só para você ver o que a Bíblia está falando. Toda pessoa que disser que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas não mostra suas obras, Tiago está falando assim, a sua fé em Deus não é válida. Porque tem muitas pessoas que dizem que tem fé em Deus, não tem muita fé em Deus. Tem muita fé em Deus. Aí a Bíblia vai dizer, você diz que tem fé em Deus, você diz que acredita em Deus. Aí Tiago está falando, mas me mostra se você acredita em Deus. Me mostra se você tem fé em Deus. É a mesma coisa. A pessoa fala assim, eu tenho tanta fé em Deus, mas não faz a vontade de Deus, que fé é essa? Então você não tem fé. Não tem fé. A pessoa está, tem fé em Deus, irmão, vamos lá na igreja lá. Não, hoje não. Que fé é essa que você não se mostra para Deus? Então a Bíblia, irmão, vai nos mostrar nessa noite que toda pessoa que disser que tem fé em Deus, toda pessoa que disser que tem fé, que acredita em Deus, tem que mostrar as obras da fé. Abraão mostrou as obras da fé oferecendo Isaac. Raabe mostrou as obras da fé, ajudando os espias quando entrou em Jericó. Então olha só para você ver. Aí a Bíblia vai falar para nós que todas as pessoas
que disser que tem fé em Deus tem que mostrar as suas obras. Tem que mostrar as obras da sua fé. Você é salvo não porque a gente merece. A gente é salvo pela fé em Cristo Jesus, a gente é salvo. Mas as nossas obras têm que ser mostradas. É a mesma coisa. Vamos por exemplo. Só para me estar terminando, sabe pra você ver, irmão? A gente fala assim, a pessoa. A gente se converteu a Cristo. Como que as pessoas vão saber da mudança da nossa vida? Pelas obras da nossa vida, irmão. O irmão mudou mesmo, olha. Vamos bebia, vamos fazer tudo. Olha só você ver as obras deles agora. Vou entrar no fundo, agora está até na igreja. Ele vai ver as obras que Deus tem através do seu fruto e vai falar, realmente, Deus é Deus. E a pessoa vai ver pela fé e vai falar assim, nossa, irmão, você mudou mesmo, hein? Nossa, estou vendo aí, você não fuma mais, você passou um dedo, caiu no chão, mas agora está indo para a igreja. Olha só também. As obras da fé as pessoas vão ver. E vai falar assim, realmente, Deus é Deus da vida dela. Irmão, então esse é um pequeno estudo que eu quero dar hoje, porque veio poucas pessoas. Então aprenda isso. Fé. Toda pessoa que diz que tem fé, mas não mostra, a Bíblia está falando que sua fé é privada. A sua fé é morta diante de Deus. Porque toda verdadeira fé, ela tem que estar ligada junto à obra. Se nós falar que tem fé em Deus, mas não mostra as obras, a gente não acredita em Deus. Vamos um exemplo maior que eu lembrei aqui. Você quer ver, irmão? Uma pessoa que isso é o maior negócio para mim. Vamos ver, quem já viu Jesus aqui, irmãos? Ninguém viu Jesus. Mas você tem fé em Jesus? Mas como que você tem fé? Sendo que você não vê? Você nunca viu Jesus? A gente nunca viu, aí Jesus vai falar para esse livro. Jesus vai falar assim, ó, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem. A gente não vê Jesus. Aí eu pergunto, a gente os crê e fala, Jesus vai voltar. Mas não está vendo Jesus voltando? Mas por que a gente tem esperando? A gente luta contra o espinho na carne, rola no chão, está esperando ele? É isso. Toda pessoa, irmão, que serve Deus de verdade, toda pessoa que serve Deus de verdade, ela acredita que Jesus está voltando, ela está usando sua fé. Toda pessoa que espera em Deus, toda pessoa que vive uma vida reta diante de Deus, luta todos os dias para viver uma vida reta diante de Deus, uma vida santa diante de Deus. Essa pessoa está demonstrando para Deus as suas obras, falando assim, Deus, eu estou renunciando ao mundo, eu estou renunciando às minhas vontades, porque eu sei que o Senhor um dia vai abrir o céu para me buscar. É isso. Nossa. Isso é fé, irmão. Você renuncia o pecado pela fé em Deus. Pela fé que Ele vai voltar para buscar nós. Porque o prazer do homem é o pecado. É o pecado. Mas você renuncia pela fé em Deus. Você fala, Deus, eu estou renunciando pela fé que o Senhor vai vir. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Porque o mundo, irmão, vamos fazer. Olha só você ver um exemplo. O mundo aí fora diz que tem fé. Aí você pergunta, irmão, você acredita que Jesus está voltando? Que? Jesus está voltando, moço? Jesus não vai voltar não, você é doido. Até hoje diz que tem fé em Deus. Mas não tem esperança. Que fé é essa? Que não tem esperança. Que fé é essa que o mundo diz que tem em Deus, mas não tem esperança que Jesus... Não, Jesus não vai voltar não, moço. Isso não existe voltar, não é coisa da cabeça não. Porque não tem fé. Mas a verdadeira fé do homem está esperando o Senhor voltar. Amém, irmão? Guarda essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Foi um pequeno, irmão, em nome de Jesus, porque foi pouca pessoa. Mas semana que vem a gente vai dar continuação dos atos da palavra. Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.